Meu nome é Sérgio Ricardo Bernardi, sou farmacêutico, tenho 20 anos de experiência na área da saúde, sou pós-graduado em farmácia hospitalar e pós-graduado em acupuntura e eletroacupuntura e quero trazer a vocês um pouco da minha experiência desses 20 anos na área da saúde, iniciando pelo estudo de uma forma simples sobre o colesterol. Então vamos ver, aqui nessa imagem nós temos a fórmula do colesterol. Temos esses anéis, 1, 2, 3 e o quarto, formando um grupo que a gente fala que é o esterol, que se transformará em esteroide, que nos próximos slides veremos o que é e qual a importância. Então o colesterol foi dado esse nome porque ele apresenta no cálculo biliar. A pessoa que apresenta cálculo biliar, que a gente chama de litíase biliar, ele é riquíssimo em colesterol. Então, na verdade, ele significa isso, cálculo biliar. O nome foi dado por um químico francês em 1815 e depois um outro químico francês colocou o nome de colesterine. Por quê? Porque ele descobriu que, na verdade, o colesterol não é uma gordura, ele é um tipo de álcool. Então, ele introduziu o sufixo "ol" no final da palavra, caracterizando um álcool. Ele é um álcool policíclico, de cadeia longa, usualmente considerado um esteroide, como eu falei. Ele é encontrado, o colesterol é encontrado em todas as membranas celulares de todas as nossas células animais, é o componente essencial das membranas celulares dos mamíferos. Qual é a origem do colesterol? Você está pensando, mas de onde vem o colesterol? O nosso corpo produz ou vem só da alimentação? Então, como vemos aqui, há duas formas, duas fontes distintas do colesterol. A primeira, que é a fonte endógena, que é dentro do organismo, ela vem da produção do fígado. Então, o fígado é o maior produtor de colesterol do nosso corpo. Ele chega a produzir mais ou menos 75% do nosso colesterol. A segunda fonte de colesterol é o colesterol exógeno, é aquele que vem através da nossa alimentação, da nossa dieta. Ele chega a contribuir com 25%. O colesterol em si, então a gente entendendo que a maior fonte é produzida dentro do nosso organismo, o fígado produz 75%, será que ele não tem uma importância vital na nossa vida? Será que há algo diferente do que está sendo ensinado? A gente não precisa saber de algo diferente? As fontes alimentares do colesterol. Os ácidos graxos trans, eles são produzidos por meio de hidrogenação, processo que aplica aos óleos vegetais líquidos. Então, você coloca hidrogênio nesses óleos e eles ficam pastosos, pegam a consistência da margarina. A principal fonte de gordura trans na dieta é a gordura vegetal hidrogenada, utilizada industrialmente na produção de biscoitos de margarina, bolachas recheadas, empanados, alguns tipos de nugget, sorvetes cremosos, tortas e alimentos comercializados em restaurantes fast food. Então, esse tipo de alimentos são riquíssimos em colesterol e vão ajudar o fígado a aumentar a produção desse colesterol endógeno. A carne gordurosa, pele de aves, frutos do mar, bacon, queijo amarelo e leite integral também são fontes do colesterol exógeno, aquilo que vem de fora. As funções do colesterol. Então vamos entender quais funções ele desempenha no nosso corpo. A primeira, ele faz parte de todas as membranas celulares. Então, em todas as nossas células, a capa que reveste as nossas células, ela é composta de colesterol.
Ele faz um importante papel de proteção em todos os nervos do nosso corpo. Os nossos nervos, eles são encapados, vamos dizer assim, pela bainha de mielina. Essa bainha de mielina ela é riquíssima em colesterol. O colesterol também faz parte dos ácidos e sais biliares para ajudar na digestão. Ele é importantíssimo na síntese, na produção de hormônios esteroides, que são os androgênicos, o estrogênio, progesterona, testosterona, cortisona, glicocorticoides e mineralocorticoides. Então ele tem uma importância vital, ele é a base de todos esses hormônios produzidos pelo nosso organismo. Outra função é na síntese da vitamina D. Sem colesterol nós não temos a síntese da vitamina D, que a vitamina D ela está envolvida em mais de 2.000 processos químicos dentro do nosso organismo e é de importância vital. O nosso cérebro equivale a 2% do peso corporal e ele acumula 25% do colesterol do nosso organismo. Então o colesterol, ele é o mocinho ou é o bandido? A medicina ocidental, ela mostra só a parte do colesterol bandido. E eu quero mostrar para vocês a parte do colesterol mocinho, a função desse colesterol dentro do seu organismo, a importância que ele tem. Então, todos os danos, todas as lesões que nós sofremos no nosso organismo, para que haja um reparo nessa lesão, tem que ter o colesterol, senão não há reparo dessa lesão sofrida pelo organismo. O grande bandido, na verdade, no caso da aterosclerose, que é a obstrução de um vaso, é uma inflamação. Começa por altas taxas de glicose, essa glicose ela fica caramelizada dentro do organismo e isso causa um processo inflamatório no endotélio do vaso, que é a camada interna do vaso sanguíneo. Ocorre inicialmente uma inflamação nesse endotélio e o colesterol, como ele está circulando no sangue, ele para nessa região para tentar barrar esse processo inflamatório. Só que ele não consegue por N motivos e daí o cálcio vem e começa a se fixar e outras substâncias começam a se acumular no local até que o vaso se obstrui. E isso, dependendo da região, se for no coração, leva a um infarto agudo do miocárdio, se for no cérebro, leva a um AVE, que é o acidente vascular encefálico. Então, na verdade, o colesterol, como ele tem uma função do reparo tecidual, ele não seria o bandido, e sim o mocinho que inicialmente está ali para melhorar o local. Agora eu vou falar sobre alguns medicamentos, principalmente os medicamentos que são utilizados para baixar o colesterol, que são as estatinas. É um grupo de medicamento muito vendido, muito utilizado pela maioria das pessoas que apresentam um colesterol alto e já virou uma rotina entre os cardiologistas a prescrição dessas estatinas. Então essas estatinas, elas atuam inibindo uma enzima lá no seu fígado que chama HMG coenzima redutase. Essa enzima, ela fica lá no fígado e o medicamento, depois eu vou explicar no outro slide, o mecanismo de ação para você entender a parte benéfica e a parte maléfica do uso do medicamento. Então essa enzima, como eu disse, que fica lá no fígado, novos estudos foram feitos, até foi publicado pela revista Veja em 2012, atribuindo um aumento de cálcio nas artérias coronárias, além de aumentar a fadiga nos pacientes. Então esse é um efeito colateral do uso das estatinas. Algumas das estatinas
o nome genérico, simvastatina, o nome comercial Zocor, nome genérico atorvastatina, nome comercial Liptor, nome genérico rosuvastatina, nome comercial Crestor, pivastatina, Livalo, pravastatina, Pravacol, fluvastatina, Lescol, lovastatina, Mevacor. Esse foi a primeira estatina lançada no mercado. Temos outras categorias de fármacos também, a ezetimiba, que é o Zetia, que tem um outro mecanismo de ação, e os fibratos, que agem na redução do triglicérides. Agora vamos entender o mecanismo de ação, onde a estatina vai agir no seu organismo e por que ela consegue baixar a produção do colesterol. Vamos entender. Então aqui nós temos o fígado. Dentro do fígado nós temos a enzima, que é a HMG coenzima A. A enzima HMG coenzima A redutase, a estatina vem e bloqueia o efeito dessa enzima lá no seu fígado. Qual é o resultado do bloqueio dessa enzima no seu fígado? Ele não vai produzir essa substância, o mevalanato. Esse mevalanato, ele vai dar origem ao colesterol. Então, a produção para por aqui. Parando por aqui, o fígado não produzirá a quantidade de 70, 75% de colesterol. Com isso, abaixa a taxa do colesterol total no sangue e principalmente do LDL. Então vamos entender melhor a função das estatinas, que são os medicamentos para baixar o colesterol. Vamos ver lá no fígado o que acontece, quais são as consequências benéficas e quais são as consequências maléficas, vamos dizer assim, do uso das estatinas. Então lá no fígado nós temos 3-acetilcoenzima A, que é uma substância química que faz parte de um ciclo bioquímico. Aquela enzima que eu falei anteriormente, a HMG coenzima redutase, ela transforma essa substância, que é o acetilcoenzima A, em mevalonato. Esse mevalonato, o que ele vai fazer? Ele vai dar origem a outras 3 substâncias. Ele vai dar origem ao colesterol, ele vai dar origem à coenzima Q10 e ele vai dar origem ao dolicol. Então, o remédio para baixar o colesterol, a estatina, ele vem aqui, bloqueia essa enzima, não tem essa produção de mevalonato, consequentemente não tem a produção de colesterol, não tem a produção de coenzima Q10 e não tem a produção de dolicol. Só que tem um grave problema aí que ocorre. Então, ele bloqueia e não vai ter mais o colesterol na taxa que deveria. Não terá também a coenzima Q10 e não terá o dolicol em concentrações satisfatórias para o nosso organismo. Isso vai gerar uma série de consequências, que são os efeitos colaterais promovidos pelo uso da estatina. Tá? Então, onde que apresenta as maiores taxas dessa substância coenzima Q10, que é importantíssima para o nosso corpo? Nós temos uma grande concentração de coenzima Q10 no coração, no cérebro, nos rins e no próprio fígado. Então isso pode gerar doenças que hoje nós atribuímos como mitocondriopatias. O que são mitocondriopatias? São doenças das mitocôndrias, que são substâncias, são organelas que vivem dentro das células e a função primordial da mitocôndria é produzir ATP, que é a energia da célula. Aqui o custo do tratamento, nós podemos ver que temos aqui vários tipos de medicamentos, simvastatina, atorvastatina, lovastatina. Cada substância, cada fármaco tem um preço, um valor agregado no tratamento. Ele pode variar até 715%, pode ter uma diferença
de um tratamento para outro de até 715%. Comparando lovastatina com a sua referência, tem um 33% de diferença. A pravastatina com o Pravacol, 59% de diferença. A simvastatina com o Clinfar dá 383% de diferença, sendo que são o mesmo medicamento, o mesmo princípio ativo. Então, você que faz uso de estatina, atente a esse detalhe, veja o valor que você paga no seu medicamento e se há outras formas no mercado, porque você pode ingerir um medicamento com a mesma qualidade, mas com um valor bem mais em conta. Quais são os parâmetros e exames necessários para você pedir ao médico para você ter ideia do que está acontecendo dentro do seu corpo? Se está baixando o colesterol, se está tendo um processo inflamatório, subclínico, se você está correndo algum risco de efeito colateral ou de reação adversa. Alguns exames são necessários. Então, o colesterol total em frações, o LDL, que entre aspas é dito que é o colesterol ruim, a proteína C reativa, que é o PCR, que mostra-nos a condição de inflamação ou não do organismo, a relação entre o HDL e o colesterol total, que é muito importante, que você pode fazer, eu vou ensinar depois, a relação do triglicérides com o HDL, que eu também vou ensinar depois, que é muito importante, e um detalhe, pouquíssimos médicos solicitam esse exame que chama LDL oxidado. É esse aqui, na verdade, que mostra se a pessoa está correndo algum risco cardiovascular. Por quê? O LDL oxidado seria a gordura rançosa que nós temos dentro do nosso corpo. É essa gordura que promove infarto e AVE, que é o acidente vascular encefálico. Pouquíssimos médicos pedem esse tipo de exame e eu venho aqui orientá-lo que você solicite o seu médico que ele peça esse tipo de exame. E a homocisteína também, com o entendimento da homocisteína, do PCR e do LDL oxidado, nós conseguimos colocar a pessoa dentro de se ela está correndo risco de ter um problema vascular ou não. Vamos entender agora a razão entre o HDL, que é o colesterol bom, e o colesterol total. Isso é fácil se você tiver um exame laboratorial recente, eu vou ensiná-lo a fazer essa relação. É uma fórmula que você vai dividir o valor do HDL pelo valor do colesterol total. Então você coloca o valor do HDL em cima e subtrai e divide pelo valor do colesterol total. O ideal é você obter um percentual acima de 24%. Se obter um percentual entre 10% e 24% é considerado insuficiente. Quer dizer que o seu colesterol HDL está insuficiente e ele é um colesterol bom. Se der de 0,10, menos que 0,10, que seria menor que 10%, está totalmente deficiente do HDL, que é o colesterol bom. Você está correndo risco de desenvolver uma doença cardiovascular. Quanto maior a razão, melhor, ou seja, menor o risco de problema cardíaco. Agora, a razão do triglicérides com HDL. O excesso de açúcar e gordura vai aumentar o triglicérides. As pessoas acham que só evitando as gorduras o triglicérides vai abaixar. Não. Se ela consumir altas quantidades de carboidratos, de açúcares, o triglicérides vai aumentar muito. Então, atente-se você aí à ingestão de carboidratos. Você precisa reduzir drasticamente a ingestão de carboidratos para baixar os triglicérides. Acima de 200, o triglicérides, ele aumenta em 3 vezes o risco de infarto. O HDL previne doença cardíaca. Quanto menor o triglicérides e maior o HDL, melhor para a sua saúde, menos risco cardiovascular.
A razão triglicérides HDL é um dos fatores mais eficientes na previsão de problemas cardíacos. Como que é a fórmula? Você pega aí no seu exame laboratorial, você pega o valor dos triglicérides e divide pelo valor do HDL. O ideal é resultado abaixo de 2. Abaixo de 2, você não está correndo nenhum risco. Entre 2 e 6 é alto e acima de 6 é muito alto. Isso é muito grave. Realmente o triglicérides alto e o HDL baixo é gravíssimo para a sua saúde. Aqui uma tabela dos valores de referência do perfil lipídico para adultos maiores de 20 anos. Então o colesterol total, o desejável tem que ser menor que 200, o limite seria até 239 e um valor alto do colesterol total seria de 240 ou mais. Agora o LDL colesterol, o ótimo menor que 100, o desejável menor que 129, o limite até 159 e alto de 160 ou mais. Os triglicerídeos agora, o desejável menor que 150, o limite de 150 a 200 e acima de 200 é considerado alto. Agora o colesterol não HDL, o ótimo é abaixo de 130, desejável 130 a 159, alto 160 a 189 e muito alto 190 ou mais. Como elevar o HDL? As pessoas perguntam isso no consultório. E aí, o que eu faço? Sempre dar o HDL baixo. Como eu faço para aumentar o HDL? Eu vou dar algumas dicas rápidas para vocês. Então, a primeira coisa é procurar um profissional de saúde capacitado e habilitado para ele prescrever a niacina, que é a vitamina B3. Ela ajuda no aumento da HDL. Praticar exercícios físicos de 3 a 5 vezes por semana, com sessões de 30 a 60 minutos. Isso nós sabemos através de pesquisas que aumenta o nível de HDL. O resveratrol, que é uma substância extraída da casca de uva, também é um bom nutracêutico para melhorar o HDL. E daí tem as castanhas, o azeite de oliva. Algumas curiosidades agora. A genética humana não se desenvolveu na fartura, selecionando produtos e alimentos, mas consumindo o que havia disponível na época. E a nossa genética praticamente é a mesma, não mudou em nada. E hoje nós vivemos em tempos de fartura, de comida pronta, de fast food, de comida processada. A nossa genética ela não está capacitada, ela não consegue metabolizar esse tipo de alimento. Então, tem um pesquisador americano que escreveu o livro Regras da Comida. Ele tem um tópico muito interessante que ele fala que você pode seguir como regra, que é o seguinte: não coma nada que sua bisavó não reconheceria como alimento. E a minha gratidão a todos, estou à disposição para maiores esclarecimentos e até o próximo vídeo, pessoal. Você, algum familiar seu ou algum amigo toma medicamento para baixar o colesterol? São as estatinas, simvastatina, atorvastatina, rosuvastatina. Você conhece alguém? Ou você mesmo toma esse tipo de medicamento? Você sabe de todos os efeitos benéficos e de todos os efeitos nocivos desse grupo de medicamento? Você gostaria de ter essas informações e muito mais de maneira personalizada, com todos os exames laboratoriais que você deve pedir ao seu médico para fazer o acompanhamento, o monitoramento desse tratamento, para que ele não traga efeitos adversos
e novas patologias? Então, eu estou aqui para trazer essas informações para vocês.